Feche os olhos por um instante e imagine seres de luz com perfeição divina, criados para habitar a glória mais pura. Eles eram testemunhas da criação, mensageiros celestiais, guardiões de segredos eternos. Mas e se eu dissesse que, entre eles, nasceu uma ambição tão sombria, tão avassaladora, que levou a uma guerra nos céus e à queda de incontáveis legiões? Esta não é uma lenda distante ou um mito esquecido. É uma verdade aterrorizante, velada em textos sagrados, sobre a maior rebelião já ocorrida no universo. O que a Bíblia realmente nos revela sobre a origem, a queda e o terrível destino desses seres que conhecemos como anjos caídos. Prepare-se para desvendar os mistérios mais profundos e perturbadores de uma história que ecoa até os nossos dias. Há séculos, a figura dos anjos fascina a humanidade. Seres celestiais, mensageiros de Deus, dotados de beleza e poder. A Bíblia os descreve de diversas formas: querubins, serafins, arcanjos. Mas a existência pacífica desses seres foi abalada por um evento cataclísmico, a rebelião. Para entender a queda, precisamos primeiro compreender quem eles eram. Os anjos foram criados antes da humanidade, antes mesmo da fundação da Terra. Jó 38, 4, 7 descreve-os regozijando-se na criação. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Filhos de Deus é uma referência aos anjos. Eles viram a glória de Deus de perto, em uma pureza que nós, humanos, mal podemos imaginar. Mas entre eles havia um que se destacava: Lúcifer, o portador de luz, ou estrela da manhã. Sua beleza e sabedoria eram incomparáveis. Ezequiel 28, 12, 15 o descreve como um ser perfeito em sua criação, habitando o Éden de Deus, adornado com pedras preciosas. Ele era um querubim ungido, protetor, com acesso direto à presença divina. A Bíblia não entra em detalhes sobre como a vaidade e o orgulho começaram a germinar em seu coração, mas sabemos que elas se manifestaram. O que poderia levar um ser tão perfeito a se voltar contra a fonte de sua própria existência? A semente da rebelião, orgulho e ambição. A essência da rebelião de Lúcifer é capturada vividamente em Isaías 14, 12, 15. Este texto, embora em um contexto profético contra o rei da Babilônia, é amplamente interpretado como uma alusão direta à queda de Lúcifer, dada a grandiosidade da linguagem utilizada. Perceba a repetição de eu subirei e eu serei. 5 eus, 5 atos de autoafirmação contra a soberania divina. Não era apenas insatisfação, era um desejo profundo de usurpar o trono de Deus, de ser igual, ou até superior ao Criador, uma megalomania cósmica. Este orgulho não ficou contido, ele infectou outros anjos. A Bíblia não especifica o número exato, mas Apocalipse 12:4 nos dá uma pista aterrorizante. A terça parte das estrelas é comumente interpretada como a terça parte dos anjos. Imagine a proporção. Bilhões de seres celestiais que deveriam servir e adorar foram seduzidos por essa ambição e se uniram à rebelião de Lúcifer. Um levante maciço contra o trono divino. Isso não foi um desentendimento, foi uma guerra.
civil cósmica, a guerra nos céus e a expulsão, e essa rebelião culminou em uma batalha. Apocalipse 12, de 7 e 9, narra esse confronto com uma clareza impressionante. De um lado, Miguel, o arcanjo, cujo nome significa quem é como Deus, liderando os anjos leais. Do outro, Lúcifer, agora rebatizado como dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, liderando seus anjos caídos. A frase "não prevaleceram" é crucial. Apesar de seu poder e número, a rebelião foi esmagada. A soberania de Deus permaneceu inabalável. A consequência foi imediata e drástica. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram expulsos, banidos para sempre da presença e da glória divina. Não houve perdão, não houve segunda chance. A escolha pela rebelião selou seu destino. E o que a Bíblia nos diz sobre onde eles foram lançados? Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso não significa que Satanás e seus demônios estão no inferno, no sentido de tormento final agora. Eles estão em uma esfera de ação terrena, mas com um destino selado. O terrível destino, prisões de trevas e Tártaro, mas o que o futuro reserva para esses anjos caídos? A Bíblia é implacável em descrever seu destino final. Judas 1:6 nos dá uma das descrições mais arrepiantes: prisões eternas, na escuridão. Pense na profundidade desse tormento. Não é apenas uma expulsão, é um confinamento. Muitos desses anjos estão desde então acorrentados, não em cadeias literais, mas em um estado de impossibilidade de retornar à luz, presos em sua própria escuridão interior e exterior, aguardando um julgamento sem apelação. E 2 Pedro 2:4 complementa essa visão com um termo ainda mais assustador. O termo grego original para inferno aqui não é Guerrena, o inferno final para humanos, mas Tártaro. Na mitologia grega, o Tártaro era o abismo mais profundo do submundo, o Sheito, lugar de castigo para os titãs caídos, um lugar de tormento indizível. A Bíblia o usa para descrever o destino de anjos específicos que pecaram de maneira particularmente grave, talvez na época do dilúvio, como mencionado em Gênesis 6, ao se envolverem com filhas dos homens, gerando os nefilins. Um mistério que podemos explorar em outro vídeo. Esses anjos caídos que não respeitaram seus próprios domicílios ou estado original, estão sob custódia divina em um lugar de escuridão abissal. Eles estão reservados, ou seja, aguardando com uma certeza terrível o juízo do grande dia. Este é o dia em que Satanás e todos os seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Um tormento final e eterno, descrito em Apocalipse 20:10. É um destino de completa e perpétua separação da luz, da paz e da presença de Deus. Um aviso sombrio e poderoso para todos aqueles que se rebelam contra a vontade divina. A história dos anjos caídos não é apenas uma narrativa antiga. Ela tem implicações profundas para a nossa própria existência. A rebelião de Lúcifer e a queda de seus seguidores inauguraram o mal no universo, e é por causa deles que o conflito espiritual existe na Terra. Eles são os inimigos invisíveis, trabalhando nas sombras, tentando enganar, corromper e destruir tudo o que é bom e divino. Seu destino é um espelho das consequências irreversíveis do orgulho e da desobediência a Deus.
A Bíblia nos alerta a sermos vigilantes, pois nosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mas também nos dá a certeza de que a escuridão não prevalecerá. O destino dos anjos caídos é selado e a vitória final pertence à luz. Essa história, tão cheia de mistério e horror, serve como um lembrete vívido da seriedade das escolhas, da onipotência de Deus e da inevitabilidade de seu juízo. Mas e você? Acreditava que os anjos caídos tinham um destino tão severo? Você já sentiu a influência dessas forças obscuras em sua vida? Qual a sua maior curiosidade sobre eles? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos desvendar mais essas profundezas da Bíblia. Se esta imersão nos mistérios dos anjos caídos te arrepiou e despertou sua curiosidade para desvendar mais segredos que aterrorizam e fascinam, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum vídeo intrigante. E claro, deixe o seu like